paz do Senhor sobre a vida de vocês, amém? Glória a Deus. Não. Vai ser esse mesmo. Tudo bem com vocês? Quem está... Luiz, que está aí no som? Só para dar uma diminuída aí. Que bênção estar aqui nessa manhã maravilhosa, né? Vamos orar para que o Senhor fale conosco, que fale aos nossos corações aquilo que Ele tem nessa manhã para nós, nesses dias para nós. Amém? Deus, que o Senhor fale com cada um de nós, que o Senhor ministre aos nossos corações, que a Tua palavra seja dita aqui, Deus, acima de tudo, o Senhor fale. Espírito Santo de Deus, estamos à Tua disposição. Fala com cada um, fala aos nossos corações, à nossa mente. Traz cativa agora a mente de todos ao Senhor, para que a Tua palavra seja ministrada, para que o entendimento do Senhor seja ministrado sobre a vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, vocês têm sido abençoados com essa série de palavras que a gente está tendo ultimamente, falando sobre os atributos de Deus, quem é o Senhor, né? E é muito bom e importante entendermos quem é o Senhor. E sabe por que isso é tão importante? Para você saber quem você serve. Para você saber quem você segue. Para você saber a quem você tem se dobrado. Quando a gente vai para uma batalha, a gente não conhece quem está ali captando, quem está comandando a batalha, fica difícil. Fica difícil. Porque às vezes você precisa entender os pensamentos, às vezes você precisa entender o que motiva a pessoa que tem te levado à batalha. O que te motiva a pessoa que tem te levado a guerrear, a caminhar e a conduzir. E por isso, nós entendemos que entender um pouco mais sobre quem é o Senhor, sobre os seus atributos e o que Ele faz e quem Ele é, nos ajuda a entender o propósito de Deus para as nossas vidas. Entender para onde a gente vai e o que a gente vai fazer. E é muito importante eu começar falando isso com você, sabe por quê? Você precisa começar a meditar sobre aquilo que nós temos pregado aqui. Mais do que a gente falar, você precisa meditar, para você entender. Eu vou dar um exemplo prático do dia a dia e da vida. Eu tenho uma empresa de ar-condicionado e tenho lá os funcionários que trabalham comigo. Alguns, inclusive, estão aqui. E constantemente eu falo com eles, vocês precisam entender a minha forma de trabalhar. Sabe por quê? Para eles acreditarem naquilo que eles estão fazendo. Porque nem sempre eu vou estar presente ao lado deles ou falando com eles o tempo todo. Mas quando eles entendem o que precisa ser feito, independente se eles têm uma direção direta de mim, ou uma ligação comigo, ou qualquer outra coisa, eles vão seguir o caminho correto, o qual precisa ser feito. E vão fazer aquilo que é necessário para que o serviço seja entregue da forma como foi vendido para o cliente. Ah, Pedro, por que você está falando isso? Porque a gente vive constantemente num mundo onde nós somos atacados a cada segundo, a cada minuto, a cada milésimo de segundos, aonde a gente é confrontado e aonde muitas das vezes a gente precisa ter, muitas das vezes não, todas as vezes a gente precisa ter discernimento do que fazer. Em muitos momentos a gente consegue parar, sentar, orar, falar, Jesus fala comigo. Em alguns outros momentos você está de frente com uma situação que se você não sabe quem é Deus, se você não sabe os princípios dele, se você não conhece a Bíblia e não conhece os atributos de Deus, você não sabe o que fazer. E simplesmente erra. Quem aqui já passou por situações onde não teve tempo
de orar, mas teve que tomar uma decisão. Quem? Mas como que você toma uma decisão correta se você não conhece quem é o Deus a qual você serve? Quem é o Senhor a qual você se prostra todos os dias? A qual você canta uma canção falando que Ele é bom, que Ele é misericordioso, que a misericórdia dele dura para sempre, mas você acredita nisso? Isso é uma realidade para você? Ou isso é uma falácia? Você acredita nos princípios que estão dentro da palavra de Deus? Você tem buscado entender quem é Deus, na origem dele? Como que ele é? Quais são os verdadeiros atributos de Deus descritos na palavra, pregados aqui? Você tem buscado isso todos os dias? Porque se você entende quem é o Deus que você serve, você vai conseguir trilhar o caminho correto. Você não vai precisar, às vezes, orar para tomar algumas decisões que às vezes não tem tempo. Não tem tempo. Queridos, então, procurem saber quem é o Senhor que você serve. Comece a meditar naquilo que a gente tem falado aqui todos os domingos. A gente separou uma série de pregações para falar sobre os atributos de Deus. Mas além disso aqui, busca o Senhor. E muitas das vezes nos atributos que Deus tem, a gente tem resposta para alguns problemas que temos vividos. Isso é muito sério. Porque às vezes precisamos de respostas e a gente está deixando de estudar a Bíblia, entender quem é o Senhor e obter essas respostas. O Senhor fala de várias formas, ok? E uma delas é a palavra dele. Então vamos começar? Hoje eu vou falar sobre eternidade e infinitude de Deus. Eu tenho que confessar para vocês que todas as vezes que a gente vai falar, né, sobre os atributos de Deus, me dá um pouco de frio na barriga. Porque é muito difícil conseguir transparecer em alguns minutos quem é o Senhor. E eu, na minha limitação física, pessoa, que aqui sou, muitas das vezes terei dificuldade de conseguir trazer a glória que é isso. Quem de fato é o Senhor na plenitude do que a palavra fala. E aí vamos então começar falando sobre a eternidade. E eu quero que você abra sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2, e nós vamos começar entendendo a eternidade lendo o primeiro capítulo, o primeiro versículo, os 2 primeiros versículos da Bíblia. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. A linguagem minha é NVI. Diz assim: no princípio criou os céus, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Eu já ouvi esse texto 31 anos que eu estou na igreja, 31 anos que eu ouço esse texto. Mas você já parou para poder pensar que o início do tempo, da existência, começa aqui? Mas começa aqui para quem? Para nós. Esse início
No princípio, o princípio que está descrito aqui é o princípio da criação, não é o princípio de Deus. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que nós, na nossa limitação humana que nós temos, ok? Entendemos tempo como início, meio e fim, a partir disso aqui, aonde as coisas foram criadas. Mas Deus não começou aqui. A palavra diz assim: o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A terra era sem forma, vazia. E o Espírito de Deus já se movia sobre a face das águas. Lá em João 1, versículo 1, você vai também ouvir falar sobre o Verbo, a palavra, que é Cristo, que estava desde o início, que era antes da criação, estava com o Senhor. Então, o início, começo daqui, que a gente conhece como homem, como mulher, é o começo da criação e não o começo de Deus. E, queridos, a gente precisa parar um pouco para poder pensar sobre isso. Porque quando a gente vê a vida na perspectiva humana, nós entendemos limitações humanas. Nós não conseguimos entender limitações divinas, que não existe. O Senhor não tem limites, e nós vamos falar isso para frente. O início do tempo que nós sabemos aqui, que são segundos, minutos, dias, meses, anos e etc., começa a partir desse momento. O momento da criação, o momento em que Deus nos formou. Mas antes disso, o Senhor já existia. E começar a dizer que Deus é eterno, é começar a entender que não existe limitações temporal para o Senhor. Limite de tempo é nosso. Eu tenho um limite de tempo de 40 minutos. Quem determinou esse limite de tempo? O homem. Se eu vou dar uma palavra durante 40 minutos, é porque a gente já sentou entre o presbitério, já entendeu que esse seria um limite ideal para que a gente tivesse um entendimento, uma palavra ou qualquer outra coisa. Mas esse tempo é determinado por quem? Aí quando a gente fala assim, nossa, o tempo para Deus é diferente do nosso tempo, porque não existe tempo para Deus. Não existe. Lá em Salmos 90, versículo 1 e 2. Salmos capítulo 90, versículo 1 e 2. Diz assim: Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Queridos, Deus é Deus, desde sempre. E não tem como a gente começar a tentar colocar Deus dentro do nosso tempo. E por isso nós começamos a questionar o Senhor sobre algumas coisas que acontecem no nosso tempo, da nossa forma. Deus, por quê? Ele foi tão cedo. Ela foi tão cedo. Senhor, por que isso aconteceu? Por que aquilo lá aconteceu? A gente começa a tentar pensar no Senhor como um ser humano. Como muitas das vezes a gente vê em desenho, em figurinha, em qualquer outra coisa, né? Um ser celestial, apesar que ali, acho que foi para o Dia das Mulheres ontem, né? Maravilha. Mas a gente começa a pensar que Deus está aqui, ó. Aqui, ó. Ó, desculpa. A gente começa a pensar que Deus está aqui, sentado num trono, que é uma pessoa, igual eu, não, gente, vamos melhorar um pouquinho a imagem de Deus aí, por favor. Mas que é uma pessoa sentada no trono e que fica pensando assim,
Eu acho que está na hora de fulano fazer aquilo. Eu acho que está na hora de ciclano fazer aquilo. Eu acho que esse tempo aqui acabou. Eu acho que aquele tempo ali acabou. Queridos, precisamos entender que Deus vai além disso. Muito além disso. E eu vou confessar um negócio para vocês. Que eu quero mostrar, eu quero que vocês tenham uma imagem na cabeça de vocês. Eu gosto muito de jogar videogame. Estou tendo pouco tempo para isso, mas gosto. Né? Outro dia eu fui jogar aqui com o André. Eu estou tão desacostumado que eu tomei um couro dele aqui. Que coisa. Mas eu sou um cara que eu gosto de multitelas. E muitas das vezes, estou confessando um negócio para vocês, muitas vezes, quando eu consigo jogar videogame, eu ponho o videogame lá na televisão e ponho uma série aqui, para me assistir. E eu fico vendo a série e jogando videogame. Quem aqui que não gosta de ver mais de uma coisa de uma vez? Nós começamos a gostar. Você pega lá, você quer assistir 2, 3 jogos ao mesmo tempo, você quer ver o que está passando ali, o que está passando lá. Tem dia que eu fico pensando se eu não consigo dividir a tela da minha televisão para deixar os meninos assistindo o desenho e eu assistir o meu Masterchef, porque a briga é grande, entendeu? Agora, vamos trazer isso para o contexto de Deus, que vê o início e o fim ao mesmo tempo. É como se o Senhor tivesse uma tela, eu vou apontar para essa, aonde Ele está vendo o início e o fim. O início e fim de quem, gente? Nosso, humanidade, que começou lá em Gênesis. Não é o início e fim da história de Deus, não é o início e fim da história nossa com Deus. Com um porém, e eu vou falar daqui a pouco. Mas esse início e fim que nós estamos vendo aqui é o início e fim da história da criação, da humanidade, aonde Deus já determinou o final. E conhece o início. Que é um planejamento perfeito de Deus. Alguém que já viu o início e viu o final? Jesus. Ele é um planejamento perfeito que mostra a perfeição de Deus e o conhecimento dele, tanto do início como o final da criação. Porque Deus sabia que o homem cairia. Entregou o seu filho. Eu vou falar no meio da história, mas a gente não sabe o tempo. Mas entregou o seu filho no meio da história para morrer, ressuscitar e dar a oportunidade de nos rendermos a Ele, para que no final da criação a gente pudesse ter o quê? Vamos lá para João 3,16, por favor. Apesar de eu achar que todo mundo tem que saber isso bem de cor. Mas eu vou ler. João, capítulo 3, versículo 16. Amém? Diz o seguinte: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, Deus é eterno. E deixa eu te contar uma coisa que eu acho que tem que estar no seu coração. Deus não criou o homem para viver separado dele. E eu já preguei isso aqui há um tempo atrás, falando que se Deus criou o homem à imagem e semelhança dele, colocou dentro do jardim do Éden, o plano dele era fantástico para o homem, para que o homem estivesse sempre ao lado dele. Sempre, eternamente ao lado de Deus. É plano de Deus para o homem. Junto com isso, Deus nos deu livre-arbítrio. Nos deu direito de escolha e o homem escolheu o pecado. Só que Deus assim, né? Não satisfeito, falou, não, peraí,
Vou perder, não. Vou perder o Alexandre? Não vou. Eu quero o Alexandre. Quero a Carol. Eu quero o Tiago, o André. Eu quero todo mundo. Eu quero todo mundo na eternidade comigo. Saber que Deus é eterno é saber que Deus tem um plano. E saber dentro da eternidade de Deus, e o plano que Ele tem, é que Ele quer que todos os homens tenham a oportunidade de estar ao lado dEle na eternidade. Por isso que quando a gente lê João 3,16, diz assim, porque Deus amou o mundo, amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito para todo, o que é todo? O que é todo? Todo é só eu. Todo é só o lado direito aqui. Todo é só todo mundo que está aqui dentro desse templo. É isso? Ou todo, se eu atravessar a rua e encontrar com um cara lá do outro lado, dentro do posto, ele também foi beneficiado com o direito de escolher seguir a Cristo e assim ser salvo. Porque Deus amou o mundo, tanto o mundo, que deu seu Filho para que todos, absolutamente todos, tenham a oportunidade de fazer o quê? Escolher. Deus eterno não tem tempo que o limite. Não existe início nem fim. Não existe momentos que o determine. O Deus que começou a criação é o mesmo Deus que estará no final da criação. Ele não mudou quem Ele é. É imutável. Quando Ele fez o homem e falou assim, que criou o homem à imagem e semelhança e ficou satisfeito com a criação do homem, Ele não mudou essa imagem nem para o final. Entendam que a justiça de Deus é aplicada pelas escolhas do homem, e não porque Deus deixou de ser quem Ele é. Mas Ele é justo, e não é conivente com o pecado, e não vive com o pecado, como eu falei na onipresença. Mas Deus, o eterno, que continua sendo o mesmo, Ele criou um plano. Sabe por que você tem que entender que Deus é eterno? Sabe por que você tem que entender os atributos de Deus, como eu falei no início? Para você entender isso. O plano. O plano de Deus, meus queridos, é que você esteja do lado dele na eternidade. Para todo aquele que nele crer. Crer em quem? Em Cristo. O único Filho, o Filho unigênito que foi entregue. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, é Bíblia. Não é Pedro. É Bíblia. Não tem a ver com conhecimento humano, tem a ver com Deus, com quem Ele é, com o Todo-Poderoso. Ele é. Com a eternidade dele, Ele quer que a gente esteja lá. Então para de questionar a Deus o que está acontecendo na sua vida e começa a olhar para Ele como o eterno. Começa a olhar para Ele, com os planos que Ele tem para você. Mas cuidado, querido. Cuidado, porque a gente tenta trazer uma visão humana para Deus. Aquele cara que está ali, sentado no trono, vendo as coisas acontecer, deixando as coisas acontecer. Cuidado, querido, com a sua visão humana de quem é Deus. Deus não é homem. Ele é eterno, Ele é o Todo-Poderoso. E mostrou para a gente que tem um plano. Como que o plano de Deus, um plano eterno, não vai ser cumprido? Como? Está aqui. Eu não preciso nem abrir outra palavra, está na própria palavra. Para todo aquele que nele crer em Cristo. É o caminho de volta para Deus. O caminho de volta para a gente poder viver a eternidade com o Senhor.
Então Deus não tem limites, amém? Deus não tem limites. Concordamos com isso? André, Deus não tem limite nenhum. Deus é eterno, não é? Vamos falar sobre a infinitude de Deus? Falar sobre a infinitude de Deus é fácil falar, mas é difícil entender. É talvez o texto, o atributo de Deus talvez mais fácil de se falar. Pega uma cadeira. Vou pôr em cima da cadeira, é melhor. Talvez é o atributo talvez mais fácil de falar, mas o mais difícil de ser entendido. E eu vou tentar. Em cima? Ah, é? Então pode ser. Põe aqui. Vou tentar mostrar uma coisa para vocês. Os contra-regras, abençoados. Obrigado, queridos. Todos conseguem ver o copo na minha mão? Copo bonito, inclusive. A Camila ama copo. Eu aprendi a gostar. Esse copo foi projetado. Entendo eu que talvez perfeitamente projetado, com tudo que ele precisa para caber uma quantidade específica de líquido, ok? Projetar uma base para ele sustentar. Então, esse copo ele é limitado, não é? O que muitas das vezes a gente tenta, e às vezes a gente tem que começar a entender pelo campo da fé, é que o copo tem limite. Mas Deus tem? Opa, cheguei no limite do copo. E às vezes a gente está vivendo assim. Porque, de novo, nós somos criação. Somos humanos. Temos tempo, limite de tempo. Alguns vivem mais, outros vivem menos. Dentro da nossa linha de tempo que a gente tem aqui, a gente tem limitações físicas, emocionais. Somos homens. Finitos. Com um tempo para ser encerrado aqui, nesse local. E a gente começa a colocar Deus dentro de um copo. E limitar o que Ele pode fazer. No sábado passado, estudando durante o culto dos homens, amém, irmãos? Estejam presentes. Estamos estudando um livro maravilhoso, fala Kryptonita. E o livro estava falando sobre a igreja de Atos, e aquilo que foi vivido pelos irmãos ali, por Pedro, pelos apóstolos. Pedro pregou, em uma pregação dele, 3.000 homens se converteram. Queridos, com vontade, Deus nos permita. Que bênção. Não tinha limite de língua, não tinha limite de poder, não tinha limite de nada. Os homens eram curados, mancos, coxos, paraplégicos, doentes, sei lá, qualquer tipo de doença. E aí, a igreja ia crescendo na presença de Deus. Maravilhas foram feitas ali. Mas isso era por causa de Pedro? João? Isso era por causa deles? Era por causa de Paulo? Era o homem? Não. Porque o homem é igual o copo. Ele tem limite. Inclusive limite emocional. E tem coisa, querido, que é forte demais para a gente. É muito forte. E a gente começa a tentar colocar Deus dentro da gente. A colocar Deus dentro das coisas. A colocar Deus dentro dos limites humanos. Se eu não dou conta, então Deus vai fazer, não? Quem sou eu?
Eu já vivi muito isso. E a gente começa a pôr paredes, a cercar o Senhor, a limitar o Senhor. Só que Deus tem limite. O copo já excedeu o limite dele. Vamos ver se a bandeja vai exceder o limite dela? Deus não excede. Deus é infinito. Sua bondade é infinita, sua misericórdia é infinita. Seu poder é ilimitado. Aqueles homens viveram o transbordar. Então, entender que Deus é infinito é entender que não existe limites para aquilo que Deus quer fazer. E Deus pode fazer tudo. Deus pode fazer tudo. Só que eu tenho uma coisa. Quando a gente vê o texto falando, eis que estou à porta e bato, e quem abrir, ceará comigo. É lindo aquele texto, porque ele mostra várias coisas para a gente, inclusive isso. Porque o Senhor, e eu falei isso aqui no domingo passado, Ele está formando uma onda para a gente surfar nela. Deus não tem limite, Ele não depende de nada, Ele não depende de ninguém. Ele não se importa com tanto que nós somos criados, Ele não se importa se você tem um problema de saúde, Ele não se importa se você tem um problema físico, se você tem uma limitação, Ele não se importou com Moisés, que era gago. E que não entendeu, diante de Deus, com a glória de Deus, ele não entendeu que bastava ele falar, e o Senhor ia resolver o problema da gagueira dele. Mas ele estava com tanto medo que Deus falou, não, leva seu irmão. Leva seu irmão. É a limitação do homem. Só que para Deus não tem limite. O que muitas das vezes para a gente nos causa impacto. E a gente fala assim, nó, cansei. Ai, Jesus, não dá para fazer mais não. Ai. Eu orei para aquele irmão tem 2 meses. Que eu estou orando, ó. Jejuando, ó. E o infeliz do irmão não toma tento. Oh, Senhor. Cara, não tem limite. Acho que eu contei um tempo atrás uma experiência que eu tive. A gente fazia um evangelismo em Cristais, carnaval. E eu já falei com vocês que eu dançava nessa época. Deus não tem limite. Deus não tem limite. Minha esposa hoje fica orando para Deus. Deus, relembra os velhos tempos. E eu lembro que a gente estava lá, carnaval, e nós fomos para o meio da avenida. Os pastores, os líderes falaram, nós vamos dançar aqui. E eu dançava com a música, os gigantes se levantam a cada dia, a gente com a caixinha, não está aqui, uma caixinha desse tamanho aqui, assim, de som. Eu falei, nós vamos dançar o quê? O povo passando, aquela multidão, eu falei, Jesus amado. Mas vamos, né? Direção de Deus. A nossa caixa calou o som da turma. Percebeu? Tinha calado. Gente, nós estamos falando de um trio elétrico gigante, já enorme, mais uns carros de som do outro lado. Quando você vem para o campo da física, fisicamente é impossível você ter um som de uma caixa pequena que consiga reverberar ou trazer um som a mais, que consiga calar um trio elétrico gigante, mais uns carros de som. Isso é humanamente impossível, mas na visão de Deus não é. E quando a gente fala sobre um Deus infinito, a gente está falando que Deus é infinito em tudo o que Ele é. E de novo, da mesma forma como Deus quer que a gente viva a eternidade com Ele, o Senhor quer que o poder infinito dEle esteja sobre as nossas vidas e que a gente possa viver aquilo que a igreja de Atos viveu. A manifestação do poder de Deus. Não é o poder do Pedro, não é o poder do Alexandre, do Claudinei, do Tiago, não é o seu poder, porque você não é ninguém.
Mas pega um violão desse aqui, ó. Quem aqui conhece o João Alexandre? João Alexandre, um cara... Uma vez eu fui tocar uma música dele, tinha mais nota na música do que música nas notas. Né? Ele, cara, qualidade excelente. Você pode pegar ou esse violão, ou esse outro aqui, ó, que é um pouco mais inferior desse aqui, colocar na mão dele e ele vai tocar. E às vezes o violão vai estar até desafinado, ele vai afinar e vai tocar. O instrumento na mão de quem sabe fazer, faz coisas maravilhosas. Você na mão de Deus, que é infinito, rapaz, não há limites. E eu queria falar com você 2 pontos que mostram como Deus é infinito. E que também nos ajuda a entender como que Deus nos quer bem. Como que Deus nos quer na eternidade. Como que Deus tem grandes planos para nós. Deus é infinito no seu poder, na sua riqueza e na sua sabedoria. Não existe limites para Deus. Assim como não existe limite para Deus no seu amor. De novo, querido, sabe por que é importante você entender os atributos de Deus? Para você entender por que você está aqui vivo. Para você entender por que a gente fala sobre isso aqui como uma possibilidade para nós, meros mortais. Homens com limitações. Por quê? Porque o amor de Deus é infinito. Porque o mesmo amor que Deus teve por nós lá na criação, Deus tem agora, e Deus vai ter lá no fim, e Deus vai ter lá na eternidade com a gente lá. O amor de Deus não dá para ser colocado dentro de um copo, medido. Nossa, Deus me ama porque eu fiz, você não fez nada, irmão. Nem nunca vai conseguir fazer nada que justifique o amor de Deus por você. Não tem como. As pessoas às vezes nos amam por ações. Por você se importar. Né? Você está ali, está junto. O casamento é formado por ações. Pelo amor ali dentro do conjunto que você tem. Mas até dentro do casamento existe oscilação. Existe aquele dia que você olha e fala, ô Deus, dá um pouquinho do amor do Senhor aqui, porque hoje fulano está difícil. Tem dia que eu sei que a Camila olha para mim e fala assim, irmão, eu vou ali orar para continuar te amando. Mas tem oscilação, mas o amor de Deus não oscila, não tem limite, não é por causa de uma coisa que você fez, não é se você está adorando ou não, não é porque Deus amou o mundo e o mundo amou Deus. Todo mundo ama Deus, todo mundo demonstra amor por Deus. Não tem limite o amor de Deus. Ele é imerecido. Ele nos deu um plano de voltar com Ele para a eternidade, por causa do amor dEle. Mas quando Jesus estava ali pregado na cruz, Ele olhou tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo com a mesma visão. Bastou um deles se prostrarem perante ao Senhor e foi para o céu, mas se o outro também virasse ali na cruz e falasse, não, o Senhor é fera mesmo, eu reconheço. Ele estava lá. E é importante a gente entender isso, sabe por quê? A salvação, crer no Senhor, servir ao Senhor é uma escolha diária. Não é só no dia que você vem aqui, se ajoelha e se coloca perante a Deus, não, é todos os dias. Ela é diária. Por isso que quando a gente volta no texto, falando João 3,16, fala assim, Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, tanto amou.
não dá para você compreender, se você não entender que Deus é infinito. Voltando lá atrás, infinito é um negócio difícil de entender, não é? É possível pela fé. É possível pela fé. É crer em quem é Deus. Acima de todas as coisas, é crer quem é Deus. Lá em Salmos 25:6, eu quero falar sobre um segundo ponto importante para a gente entender. Deus não tem limites. Salmos 25, versículo 6 diz assim: Lembra-te, Senhor, da tua compaixão e da tua misericórdia, que tens mostrado desde a antiguidade. Queridos, quando a Bíblia fala sobre tempo, desde a antiguidade, desde antes, ela está falando sobre o princípio da criação. Esse tempo antiguidade aqui se refere à criação, ao tempo estabelecido aqui, no início de Gênesis. Porque a misericórdia e compaixão de Deus é desde sempre. Faz parte de quem Ele é. É um atributo. É do Senhor. E a misericórdia de Deus é infinita. De novo, nós, homens, tendemos a ser misericordiosos com quem a gente tem afinidade. O Pedrão está passando uma dificuldade, um problema, cara. Eu vou ter misericórdia dele, eu vou lá ajudar ele. Ele está precisando de um incentivo para dar a volta na Pampulha. Amém, Jesus? Eu vou de carro, que eu ainda não aguento caminhar com ele, não. Mas eu olho para o Pedro, um cara que eu conheço há mais de 20 anos, sei lá, não vou ficar falando muito não, para não dar problema, mas é um cara que eu conheço há muitos anos, é muito fácil eu ter misericórdia dele. É uma ligação, falar, não, o Pedro está no hospital. Nossa, Jesus amado, eu vou lá e vou ver o que está acontecendo. Vou ter compaixão pelo Pedro. Deixa o Pedro, você está precisando de alguma coisa? Aparece um cara na esquina ali, que eu não tenho nem a mínima ideia de quem é, atropelado ali por um carro, aí você... atualmente nós temos esse problema, né? Eu filmo ou ligo? Vou filmar ou vou ligar? Às vezes eu vou filmar e... Não, fulano vai ligar, aí o fulano está filmando também. O máximo que eu faço é ligar para 192 e falar, caiu o cara aqui. E põe o telefone aqui e vou embora. Sigo a minha vida. Sem um pingo de compaixão. Sem um pingo de misericórdia, porque a minha natureza humana faz com que eu tenha isso por quem eu tenho afinidade. E Deus? E Deus? A misericórdia do Senhor se renova a cada dia, sabe para quem? Para todos. Não quero ser redundante, mas eu quero voltar a um texto que eu estou usando como base, João 3,16. Que ali também mostra a compaixão e misericórdia do Senhor para a vida daquele que está perdido. Significa que se eu orar pelo cara ali, que chegou ali agora, ali na porta, ele reconheceu o Senhor como seu Senhor e Salvador, e morrer ali agora, ele vai ser salvo. E ponto. E ponto. Você vê várias discussões aí, o pessoal falando, será que fulano foi salvo? Será que... Querido, você vai chegar no céu e você vai ver gente que você fala, eu... Espero que até lá você tenha um corpo renovado, uma mente renovada, um coração transformado, para você não fazer isso. Você aqui? Que isso, cara? E vai ter gente que você vai falar, mas tinha que estar aqui, né? Cadê fulano? Espero novamente que você tenha um corpo e uma mente renovada para isso não acontecer. Mas a verdade é que o Senhor é misericordioso. Infinitamente misericordioso.
E sabe por que eu estou falando isso com você? Porque nós constantemente tentamos colocar Deus dentro de um copo e limitar o que Ele pode fazer sobre as nossas vidas, porque a gente acha ser imerecedor de Deus. Eu tenho que te contar um negócio. Você não vai conseguir ser merecedor de Deus, não. Você vai conseguir se entregar a Ele. Esse copo não merece a água que está aqui dentro dele. Mas ele recebeu a água que está aqui dentro. Recebeu até mais. Você não tem que ser merecedor de nada, querido. Nós somos homens, pecadores, transgressores. Vivemos num mundo que jaz no maligno. Temos limitações emocionais, físicas, entre outras coisas. Nós não vamos mudar, nós não vamos tornar aqui nessa terra nada diferente do que somos. Mas quando os discípulos estiveram lá, reunidos, buscando o Espírito Santo de Deus, e falando, vem Senhor, faz, segundo o teu querer, o Espírito Santo de Deus fez através da vida deles. Não porque eles mereciam. Não esqueça que Pedro tinha negado Jesus. Já parou para poder pensar nisso? Com vontade que dá de dar um couro no Pedro. Mas eu chamo Pedro. E eu acho que na hora da pressão eu ia tremer. Na hora que o povo questionasse, eu falei, que cara vai morrer. Só a infinita graça de Deus. Mas Pedro, após ter negado a Cristo, encontrou com Cristo, foi confrontado, perdoado e pregou para 3.000 pessoas se converterem. Curou enfermo, caminhou com a igreja. Gente, merecedor não. Só que a gente só consegue entender isso se a gente começa a entender a infinitude de Deus. O tão infinito que Ele é. Em amor, em poder, em graça, em misericórdia, em bondade. Sabe por que às vezes você, estou finalizando, mas sabe por que às vezes você não tem experimentado a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre a sua vida, que tem a ver com a bondade, misericórdia e compaixão dEle? Porque você está escolhendo o pecado, muitas das vezes. Você escolhe o pecado. Porque você não abre a porta para o Senhor cear contigo. Porque você dá ouvido à cobra, à serpente, ao invés de entender quem Deus é. Lembra que eu falei que a gente precisava entender quem Deus é? Adão já sabia quem era Deus. E ele podia, naquele momento, ter refutado Eva, que também já entendia Deus, podia ter refutado a cobra e falar, sai, vai para lá. E as coisas seriam diferentes. Mas não. Muitas das vezes você entende quem é Deus e está escolhendo ouvir o inferno, porque o fruto é bom. Porque o fruto é bom. Porque a nossa paciência não é infinita como Deus é. Então, às vezes, você está no caminho aqui. Fala, eu vou fazer isso. E você sabe que você não pode fazer, porque não está em tempo ainda. Mas você faz. Porque você não confia no Deus infinito, você confia em você, nas obras das suas mãos. Sabe por que você não ora para o enfermo levantar? Porque às vezes você não confia no Deus que está ali, presente, onipresente, atuando sobre a sua vida. E só vai atuar sobre a sua vida se você buscar Ele com intensidade, alimentar o Espírito Santo, alimentar a palavra e seguir a
palavra de Deus. Queridos, nós estamos limitando Deus. Nós estamos achando que Deus tem início, meio e fim. A gente está achando que Deus não consegue. A gente está achando que Deus é igual a gente. Não é. Tem muito mais do Senhor para fazer. Se você está vivendo uma vida trivial, uma vida, que feijão com arroz básico do Evangelho, sabe? Conhece o feijão com arroz básico do Evangelho? Vai nos cultos, faz uma oração. Aí a gente começa a buscar quem tem unção. Eu vou na igreja tal porque fulano, nossa, é um ministro maravilhoso. Eu vou não sei o quê porque, fulano, ciclano, beltrano, Você começa a buscar unção em outros lugares e esquece que Deus quer fazer através da sua vida. Nós não somos diferentes. Só fazemos escolhas diferentes. Somos humanos. Homens. Eu estava falando com uma pessoa no sábado passado. E eu estava falando com ela. Que tem uma coisa muito interessante que eu e você precisamos compreender. Que quando Deus te escolhe para alguma coisa, Ele quer usar quem você é. Porque Ele já sabe quem você é. Ele quer usar quem você é. Com os atributos que você tem. Conhecimento da palavra é necessário, o estudo da palavra é necessário, o estudo de quem é Deus é necessário, mas os princípios de quem você é o que o Senhor quer usar. Queridos, Deus me escolheu para estar aqui no presbitério, e eu não sou igual ao pastor Alexandre, e não sou igual ao pastor Claudinei. Queridos, só que tem uma diferença. Sabe como que Deus vai usar quem você é? Quando você falar, Deus, estou aqui. É tão fácil, é tão simples. É tão simples, Deus não nos pediu. Deus só pediu o nosso coração, não tem nos pedido muito mais do que isso. É uma dedicação de um tempo de oração, de buscar o Senhor, de ouvir a palavra dEle. Uma coisa que às vezes a gente é levantar de madrugada para orar. É coisa simples, querido. A gente não põe o Senhor na nossa agenda e Deus nos colocou na agenda dEle. Deus deu a vida do Filho dele por nós. Deus, desde o início da criação, escreveu uma história para trazer a gente para a eternidade. Para com seu infinito amor, misericórdia e compaixão por nós, nos desse vida. E às vezes a gente não está gastando um minuto sequer com Deus. A gente não gasta um segundo, a gente não se dedica, a gente não busca o Senhor. Deus quer te usar. Você não precisa sair daqui para ir em outro lugar buscar alguém que vai te dar uma revelação. Você precisa ir para os pés de Jesus. Você precisa ir para o seu momento de intimidade com Deus e falar, Deus, eu estou aqui. Fala comigo. Você não precisa ligar para o presbitério para ir repreender algum demônio na vida de alguma pessoa. Você precisa ter uma posição com Deus, ser cheio do Espírito Santo de Deus, e olhar e falar, sai, está repreendido em nome de Jesus, porque a autoridade te foi dada. Mas só é dado tudo isso quando a gente entende que nós temos que escolher a Cristo. Eu não estou falando aqui para quem não conhece o Senhor, não.
Não é só para quem não conhece o Senhor. Eu estou falando aqui para você que conhece ao Senhor. Sabe por quê? A sua escolha diária de orar, de intensificar, de se prostrar perante a Deus, de separar um minuto aqui, de ligar para o outro, de ligar para o irmão para poder orar por ele, de estar presente nos cultos, de participar, de servir. Essa escolha é a escolha que você precisa fazer diária por Cristo, porque a gente só está aqui, só estamos aqui por causa dEle, porque escolhemos Ele todos os dias, porque Ele é mais importante do que o dinheiro, Ele é mais importante do que riqueza, Ele é mais importante do que pessoas, Ele é mais importante do que a nossa própria vida. Porque os homens que viveram, o que viveram em Atos, os apóstolos, eles entregaram a própria vida ao Senhor. Não se importaram em morrer por Cristo. E não é só espiritualmente falando, não, é fisicamente falando. Eles deram tudo. Qual que é o seu bem mais importante, querido? Qual que é o bem mais importante que você tem? Põe nas mãos de Deus. É você, é o seu coração, é a sua mente. E aí, você vai viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você vai viver na eternidade com Deus. Você vai entender a infinitude de Deus, o infinito acontecendo sobre a sua vida, que é algo maravilhoso. É o Senhor transbordando. Para finalizar, texto lá de Romanos, capítulo 5, versículo 20 a 21. Romanos 5, 20 a 21. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. A fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Você está preocupado com as suas limitações? Para de preocupar com as suas limitações. Se você está em pecado, deixa eu te contar, superabundou a graça. Pela morte de Cristo ali na cruz, pela transgressão dele, é uma escolha nossa de nos entregar a Cristo e ser transformados hoje. E ser transformados agora. E viver a graça de Deus. E poder viver a vida eterna ao lado do Pai. Se você não consegue entender o conceito de infinito, Deus é infinito. Se você não consegue entender a eternidade, Deus é eterno e te chamou para viver a eternidade com Ele. Deus, fala mais uma vez, Senhor. Nós queremos te ouvir, Deus. Nós queremos te sentir. Nós queremos ir além. Nós queremos transbordar. Nós não somos nada nem ninguém, mas entregues ao Senhor somos um instrumento para entoar canções maravilhosas. Entregues ao Senhor, veremos homens ser curados, cadeias ser quebradas, grilhões serem quebrados. Entregues ao Senhor, veremos o reino de Deus, que é eterno. Ah, Deus, entregues ao Senhor. Experimentamos, Deus, vamos experimentar
a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Toma o nosso coração. Toma o nosso coração, Deus. Não queremos mais nada além de Ti, Deus. Nada, 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 nada. Eu oro pela vida de cada irmão aqui, Deus. De cada um que aqui está, para